Seja bem-vinda, Dani. Boa tarde, Sheik. Boa Boa tarde a tarde. todos. Estava colocando um pouco de Anashid, que é cânticos islâmicos para as pessoas. São cânticos com letras saudáveis, sem umas letras. E fala sobre valores, sobre família, sobre fé. É muito legal. Cada vez mais eu penso essa coisa de música, né? Como é importante a gente ouvir música, que às vezes a gente coloca ali e não está nem prestando atenção na letra, né? E a gente fica absorvendo um monte de coisa ruim Perfeito, exatamente sem isso. perceber. Então, como é importante a gente se alimentar de música, porque a música vai direto para o inconsciente, né? De coisas positivas, né? Exatamente. Eu, primeira coisa, queria te agradecer, né? Agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, por mais um dia de vida, pela visão, por tudo que nós temos, pela família, pela segurança do nosso lar, né? E eu sei que você é uma pessoa muito agradecida também, muito espiritualizada. E nós estamos nessa pandemia, né? Então, tem gente que está em situação pior, né? Tem Sim. gente que está em situação pior. Então, eu pensando nisso, falei, quem que pode falar bastante sobre isso também é a Dani, porque ela está vivenciando bastante isso, vivenciou bastante coisa, está trabalhando ainda com isso e está querendo mostrar, né, para o mundo, para o Brasil principalmente, essa jornada das pessoas carentes, das pessoas desabrigadas, das pessoas refugiadas, das pessoas necessitadas. Então, eu te agradeço por ter aceito esse convite e queria te dar as boas-vindas em nome da comunidade islâmica também, das instituições. E, bom, você já é de casa, você já vivenciou bastante, já visitou vários lugares, então fique à vontade, muito obrigado e que Deus nos guie sempre. Eu que queria agradecer, Sheik, a oportunidade de estar aqui na live com o senhor. Muito obrigada. Não sei, para quem não sabe, a minha relação com o Sheik, a gente se conheceu, foi em 2018, Sheik? Quando eu viajei para o Oriente Médio pela primeira vez, assim, eu já tinha ido à Turquia, mas eu não conhecia o Oriente Médio da forma que eu vim a conhecer depois com o Sheik. Assim também como a religião muçulmana, né, o islamismo. Então, para mim, se abriu um novo horizonte de novidades, de amor, de espiritualidade, de um caminho, né? Então, assim, foi muito grandioso. Eu sou muito agradecida ao Senhor por isso. Que é isso, é um E não só prazer. por isso, mas por vários outros momentos pessoais mesmo, particulares da minha vida, que eu precisava de um direcionamento de um caminho. E foi você quem mostrou esse caminho para mim de paz, o caminho de Deus, de como agir com calma, fazer o bem. Então é muito importante que no nosso caminho, por mais que a gente esteja fazendo o bem, que a gente tenha os líderes, né, à nossa volta, que nos sustentam em momentos de fraqueza, de dificuldade, de confusão. Então, eu tenho uma enorme gratidão a isso também. Aliás, Que é parabéns a isso. todos vocês aí da live, os muçulmanos, né, que estão aqui na live, que eu sei que está chegando aí final de semana, vai acabar o Ramadã. Eu falei com o Sheik no iniciozinho, antes de começar esse Ramadã, eu quase entrei nesse jejum também, e falei para o Sheik, é muito difícil. Então, parabéns para quem já conseguiu, né, chegar até o final aí nessa jornada. O Sheik já está acostumado, mas para quem não está acostumado, para quem está começando, é bastante difícil. Mas é um processo que a gente vai com calma, né? Acho que quando chegar o seu momento, acho que consegue. Então, parabéns para quem conseguiu e parabéns para quem deu força para quem estava com dificuldade, né? Que é junto que a gente chega lá. Mesmo, perfeito, muito bom, muito bom. E já estamos aí, já no final do Ramadã também, né? Já as pessoas que conseguiram, meu Deus, É uma longa trajetória. é, uma, Um mês parece um ano. é verdade. Mas você sabe que talvez até nós, muçulmanos, no começo, no primeiro dia, no segundo dia, a gente até
até como está na força do hábito de levantar e ir para a geladeira, pegar, colocar alguma coisa na Automático. boca, vai no automático, né? No primeiro, segundo dia ainda fica meio assim, mas depois já a pessoa já... Tem gente que já do primeiro dia já entrou e já se conscientizou, né? Porque é uma questão de rotina, né, Dani? Mas, e também, se você me permite, você que vai falar sobre a sua trajetória social, dos seus trabalhos, como é que você se envolveu com isso e tal. Você sabe que o Ramadã ele tem esse aspecto de fazer a pessoa sentir na pele o que o necessitado sente, né? Já conversamos sobre isso, mas Sim. queria falar isso em público, porque a pessoa sente o que ela está, o que o necessitado, que está distante dela, distante dos olhos dela, mas ela sente o que ele está sentindo. Isso força um pouquinho mais, ajuda a pessoa a fazer caridade e se sensibilizar um pouco mais. Não, com certeza, acho Agora, que inicia um processo da empatia, né? Porque um dia que você sente fome, né? Você pensa que a pessoa, quanta quantidade de criança que passa por isso por toda a vida, né? Eu agora, até há pouco tempo mesmo, quando eu tive filmando o documentário ali na fronteira com a Venezuela, uma das crianças que deu o testemunho, né? Que deu a entrevista, ela com 8 anos, ele chorou muito e falou que o pior do que ele passava era a fome. Aí eu perguntei há quanto tempo que ele estava sentindo fome. Na minha cabeça, né? Uma semana que ele deve estar sem comer. Quanto tempo ele estava sentindo? Fiquei um pouco sem sinal aqui. Você, peraí. Oi, desculpa, que voltei. bem-vinda de Cancelou volta. aqui o sinal. E aí eu tava Tranquilo. falando que ele contou que por toda a vida dele ele sentia fome e que aquela semana era a primeira semana que ele estava tendo comida, porque ele já estava num abrigo. Então às vezes é um sentimento, né, que a gente não tem ideia do que é passar uma vida inteira sem saber se você vai ter comida à tarde ou à noite, não é nem no dia seguinte, né? Se você vai ter naquele ao longo do dia, você ainda vai conseguir algum prato de comida. Então são pequenas coisas que a gente não dá valor. Às vezes, assim, hoje você, né, acompanhando a vida dos refugiados, você entender como é importante você ter uma cama, um chuveiro quentinho, essa facilidade de você ir até uma geladeira abrir, você ter opções de comida, de opções de roupas para vestir. Hoje eu quero botar um preto, hoje amanhã eu quero vestir um color. Então, assim, a gente tem tantas coisas na vida que a gente precisa agradecer e que às vezes passam para a gente de uma forma corriqueira, que é muito comum, e a gente não percebe, né? Então, E o senhor falou da Ramadã, assim, como ele é generoso em te colocar nessa posição, né? De você entender, ter um pouquinho da empatia de entender de leve, né? Porque muitos exatamente. porque no fundo Perfeito, você sabe que se você exatamente. não aguentar, você vai na geladeira e você vai comer. Então, assim, você só tem uma leve noção, né? Como eu sou infeliz, só tem esse prato? Como eu sou infeliz, só tem isso para comer? Como eu sou infeliz, eu não tenho... E, e a Eu pessoa, ela almocei isso esquece hoje, para que eu vou jantar isso de novo igual? exatamente. Ela, muitas vezes a gente não agradece o que tem. A gente sempre está desejando algo que nós não temos, né? Exatamente. Feliz é aquele que agradece aquilo que ele tem, porque quem, como você, que já vivenciou, já viu muita coisa e ainda vê, né? A pessoa aprende a agradecer, né? Na Eu minha queria que você vida, assim, falasse um pouquinho sobre isso. eu tive períodos difíceis na minha vida, assim, também ao longo, né? Antes de me tornar atriz, antes de ter minha estabilidade, eu passei muitas dificuldades mais novas, assim, financeira, quando eu tive o abandono do pai, que minha mãe teve que se virar sozinha, então não cheguei a passar fome, mas eu tinha uma comida regulada, eu tinha uma despensa muito... Morava, às vezes, de favor na casa dos outros, então você tinha que comer a comida da casa dos outros, você tem que ter controle. Às vezes você quer comer 2 pãezinhos, você só pode comer um ali, porque passa aquela camada fina do requeijão. Então, quem já passou por isso sabe o que é, né? Você não ter uma vida farta de escolhas, né? Porque às vezes você não tem, são escolhas. Se você viver sem escolhas, você, por um certo momento, você começa a perder sua dignidade.
Principalmente quando você tem que Perfeito. deixar de comer, daqui a pouco, por alimentar seus filhos, ou escolher quais dos filhos vão comer naquele dia. Então, quando a gente Meu entende que não Deus. é um grupo pequeno de pessoas que está passando por isso, é um grupo pequeno de pessoas que tem tudo isso, é o oposto, né? Então, é muito mais fácil para a gente ficar numa situação cômoda e falar assim, nem me conta. Não me mostra não quero ver, não quero participar. Não, por favor, vai acabar com o meu dia. Muitas pessoas têm isso, assim, não me conta não me vem com tristeza para cima de mim. E no fundo ela é uma pessoa triste já, porque ela não tem esse despertar de enxergar o outro ser humano, de entender a necessidade do outro e entender que a gente não caminha sozinho definitivamente. Ninguém vai chegar ao sucesso, ao sucesso emocional, financeiro, na vida, em nada, se você não souber contribuir. Que a gente ganha e contribui, na mesma proporção. Como a gente também não pode viver só contribuindo, contribuindo, Verdade. contribuindo, que a gente dá até o que não tem, né? Então, como é importante a gente chegar nessa maturidade do construir para você Ah, e doar, e doar, e doar. Uma coisa perfeito. que eu aprendi com o senhor dos muçulmanos, que não é um hábito nosso, né? Que é a gente tem um hábito de querer ajudar. Eu já ajudei aquele orfanato ali. Eu já ajudei aquela instituição, não preciso ajudar mais nada. E às vezes a pessoa que precisa da sua ajuda é alguém que está do seu lado, né? E isso é um conceito muçulmano muito interessante, de que às vezes você não precisa ir até uma comunidade, ou tem pessoas ao seu redor que precisam de ajuda. Então você ter esse olhar, essa sensibilidade de perceber isso, é um treinamento também, né? Eu acho que você vira um hábito. Fantástico. Para as pessoas que não te conhecem, não conhecem a tua trajetória também, você é atriz, mas não é só isso, né? Você é mais do que isso, você é produtora, fale um pouco disso e desse trabalho, desses prêmios recentes também, né? E como é que você... E aí, comece falando, como é que você se Você que tá envolveu falando na área social, né? Sim, eu sei que está falando isso porque eu recebi alguns prêmios recentemente. Eu comecei a dirigir de uns 5 anos para cá e os meus filmes ganharam bastante prêmios, assim, foram bastante reconhecidos. Então é uma vertente nova que eu abri na minha vida, não só de dirigir, para escrever. E é o que me inspirou também, assim, porque quando você sai do lugar do ator e vai para um lugar de diretor ou de escritor, você consegue criar suas próprias histórias e contar as histórias que você quer. Então, me estimulou muito, não só na área da ficção, de escrever minhas próprias histórias, e histórias que, de alguma forma, contassem o dia a dia das pessoas e como as pessoas lidam com aquelas questões, para que meus trabalhos eles têm uma tendência de, no final, eu nunca tenho assim uma história com um final feliz, é uma história com um final que você escolhe qual o caminho. Porque eu acho que a vida é isso, ela é feita de escolhas. E a partir do momento que a gente entende que tudo que acontece na nossa vida hoje, tanto os problemas quanto as coisas boas, foram decorrências das nossas escolhas. Seguindo essa coisa do trabalho social, eu comecei o trabalho social há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como atriz. Eu percebi a quantidade de pessoas que eu alcançava com o público. Como era fácil eu vestir uma blusa e daqui a pouco estava todo mundo usando. Ou se eu vou começar a fazer um esporte, daqui a pouco as pessoas estavam fazendo. Então eu comecei a entender que eu influenciava de alguma forma as pessoas. E aí eu entendi que a minha responsabilidade enquanto pessoa pública era muito maior do que a minha própria vida. Então, já que eu tinha acesso a muitas pessoas, era a minha oportunidade de falar coisas positivas, de incentivar as pessoas a modificarem as coisas que estavam erradas na sua vida, e minha oportunidade de fazer mais trabalhos sociais e de obter mais ajuda. Então, no início, eu comecei muito sozinha, fazendo arrecadação de comidas porque eu via como era fácil. Eu falava, vamos pro shopping final de semana, em troca do meu autógrafo, eu quero que vocês tragam um brinquedo novo. Eu não quero carrinho sem roda e Barbie sem perna, que não é justo com uma criança que nunca teve nada. Então, para com essa coisa que a gente acha também que doação é se livrar do que tem dentro de casa e dar. Dá Perfeito. porque tá velho. Tá velho, estragado, vamos doar. É um conceito que eu não concordo, porque a gente tem que doar, claro. Se uma coisa está semi-nova e a gente não usa, você tem que doar. Mas a doação ela tem que ser tipo um presente. Como é que eu vou chegar para uma criança que nunca recebeu nada e dar um carrinho que está sem uma roda?
Ah, dá para brincar. Ela não tem nada para brincar. Então, não. Então, assim, o cuidado vem lá de trás. Então, eu comecei arrecadando coisas, passava os finais de semana separando as doações e limpando e lavando as roupas do que quem me doou para poder entregar limpo. E comecei a perceber que quanto mais eu comunicava isso, mais ajuda eu tinha. E durante muitos anos eu fiz essa campanha de alimentos em troca de autógrafos, ou juntando os próprios atores que às vezes tinham dinheiro, mas não queriam ir até lá, então eles depositavam dinheiro, eu comprava as cestas e ia levar. E fiz isso há alguns anos, não só com comida, com água e brinquedos e livros. E de poucos anos para cá, eu comecei a entender que o trabalho de doar cestas básicas eram muito importantes, mas que para eu ir além com aquelas pessoas, eu precisava fazer projetos no que eu, né, parar de dar o peixe e levar a vara. Aquela história, né? Ensina a pescar. E como isso é importante. E como é importante a gente se dedicar em projetos que você vai não só entregar uma cesta que vai resolver o problema daquela família, talvez naquela semana, mas como você levar outras coisas, educação, criar novos hábitos, criar projetos em que você, de repente, junta dinheiro para pagar um professor, para que aquele professor tenha um projeto efetivo de dar um esporte para aquela criança, aula de arte, levar o máximo possível memórias positivas para aquela criança, promovendo o fortalecimento familiar. Hoje eu entendo que não adianta só fazer projetos para crianças, é preciso trazer os pais junto, porque senão você alimenta a criança com coisas boas, ela vai para casa, violência, violência, violência. Então, Perfeito. falta, escassez. Então, como é importante você educar a família, fortalecer aquela família. Você não vai levar aquela criança para sua casa, você vai fortalecer aquela família para que eles eduquem de forma saudável aquela criança, né? E a criança acaba ajudando os pais a serem educados também. Então, até o meu processo de trabalho social até hoje foi um processo de descobertas e que até hoje eu fico tentando desenvolver projetos e formas de que eu possa capacitar as pessoas para que elas busquem por si só, né? Para que elas não fiquem também acostumadas a viver de doação. Então, acho que tem muita coisa a ser feita ainda, né? E eu sei que você, assim, dentro do meio artístico, né, você é muito respeitada pela seriedade como você leva essa questão. Então, tem a Dani Suzuki como artista, né, como profissional, e tem a Dani Suzuki, o ser humano que se envolve com a dor dos outros, que tenta ajudar os outros. E eu queria que você falasse desse seu envolvimento, inclusive que te fez sair do Brasil e visitar lugares, campos de refugiados. Certamente que você não tem, né, eu te conheço, então eu tenho liberdade para falar, um viés político, olha, tal, mas você tem a defesa das pessoas necessitadas, dessas pessoas carentes, de levar essas, independente da religião, independente disso. Muita gente está perguntando, a Dani é muçulmana? Eu desejaria que você fosse muçulmana, mas eu não, mas você não é muçulmana, mas faz um trabalho, já fez trabalho com muçulmanos, não muçulmanos, e eu queria que você falasse um pouquinho também disso, o que fez você sair daqui com um grupo de pessoas que você influenciou, que você tem amizade, e foram para, por exemplo, o Líbano. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você viu, dessa sua experiência, passar para as pessoas que nunca tiveram esse contato, nunca perceberam ou não sabem a dor, porque quando você conta, você faz a pessoa vivenciar um pouquinho daquilo que você viu. E ela começa a valorizar o que ela tem e também pensar em ser solidária. Se você puder falar um pouco disso, eu Sim, não sou um tá, apresentador, eu não sei roteiro, eu não sei conduzir as foi coisas. maravilhoso. Vou explicar assim, mais ou menos. Eu fazia esse trabalho social em comunidade, né, favelas aqui no Rio e tal, e alguns anos atrás eu vi uma notícia sobre um grupo de crianças sírias que estavam lá em Alepo. Foi um bombardeio enorme que teve lá na Síria. E essas crianças, era um grupo grande de crianças num orfanato, que já estava há muitos dias sem a presença de nenhum adulto, não sabiam o que estava acontecendo. Então, eles conseguiram gravar um vídeo para o mundo,
pedindo que qualquer adulto, era um pedido assim super inocente, qualquer adulto que estivesse vendo aquilo, que tinham muitas crianças lá e que estavam sem nenhum adulto, sem água, sem comida, que alguém fosse buscar eles ali, alguém que gostasse de animais, de crianças, que por favor tirassem eles de lá. E quando eu vi aquela mensagem, aquilo me tocou muito, assim, porque eu falei, como tem um grupo de crianças pedindo ajuda para qualquer adulto? Cadê essas pessoas? Quem é que vai buscar essas crianças? Por que ninguém está fazendo nada? E aí comecei a pesquisar um monte de coisa e cada vídeo ia me levando a outro, que ia me levando a outro. E aí quando você começa a mergulhar naquilo, eu fui começando a ver o que eu evitava ver e que quase a gente não vê, porque o Brasil ele não tem o hábito de reportar muitas notícias do mundo. A gente fica muito preso às notícias locais e muito no entretenimento, né? Ou problemas políticos locais e tal. Então eu comecei a ver que a Síria passava por uma situação há muitos anos muito grave, que estava num período mais grave ainda. E que estava tendo um fluxo enorme de saída de pessoas do refúgio e que aquele refúgio estava se estendendo para outros países. E eu estava vendo uma sequência de fronteiras em países se fechando e aquelas pessoas ficando na rua, sem ter o que fazer, tendo que sair do seu país, sem poder entrar em outro. E daquele grupo de milhares de pessoas, mais da metade eram crianças. Então eu daqui comecei a ligar para vários amigos para entender quem é que estava fazendo alguma coisa. A minha primeira coisa que passou na minha cabeça é vamos resgatar as crianças, vamos encontrar famílias para essas crianças, se elas estão sem os pais. E ninguém estava sabendo de nada. Eu cheguei a um ponto assim de tentar organizar um navio. Eu falei, nossa, eu estou me metendo em coisas ilegais. Meus amigos falavam, Dani, para com isso, deixa isso para lá, isso não é problema seu. Eu falava, gente, eu não consigo dormir. Meu peito fica aquecendo, assim, esquentando, parecendo que eu posso fazer alguma coisa. E eu tô vendo a quantidade de gente que nem tem uma projeção e tá lá, pegou o avião, foi para lá e tá fazendo alguma coisa. Então, assim, e não é possível que eu não possa fazer nada. Comecei a ligar e comecei a entrar em contato com as organizações, com a Acnur, com outras ONGs. E falei, olha, eu não quero saber, eu vou pegar um avião, não sei nem para onde eu vou para lá, eu vou ver o que está acontecendo, chega lá, eu vou entender. E vou voltar com alguma informação, vou dar um jeito. E vou fazer um documentário. Vou começar a filmar tudo isso, porque não é possível que os meus amigos, que têm acesso a tanta informação, não estão sabendo. Não sabem nem o que é um refugiado. Não tem ninguém sabendo aqui, tá todo mundo, cada um vivendo sua vida, indo pra praia. E eu falei, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo do outro lado do mundo? As fronteiras estão fechando. Aí todo mundo, Dani, está desocupada? Porque você está preocupada com isso? Está cheia de coisa para fazer? Eu falava, gente, são crianças, não me interessa a cultura, não me interessa a religião. Os seres humanos, as pessoas estão precisando de ajuda agora, eles estão precisando de ajuda agora. E me organizei em poucos dias, quando eu vi, já estava no Líbano. Já estava lá, atrás das crianças, sem saber o que fazer, já criando um projeto. Antes de ir para lá, eu marquei reunião aqui em Brasília com o governador, falei que eu tinha um projeto que ele autorizasse eu entrar com essas crianças desacompanhadas, que eu ia trazer um grupo de crianças desacompanhadas, que eu já tinha organização aqui para tomar conta, que eu ia trazer dinheiro privado, que vários amigos iam ajudar financeiramente. Então, eu fui com esse objetivo, sem entender nada do Oriente Médio, né? Sem entender que as crianças muçulmanas nem poderiam ser adotadas. Então, eu fui aprendendo um monte de coisas, que a gente vai agindo por instinto, né? E aí tive essa primeira experiência no Líbano, indo atrás de crianças. Foi um período assim muito tenso para mim, porque eu entrei pela primeira vez em assentamentos, né? Lá não são campos de refúgio, são assentamentos. Então eu comecei a ver muitos casos de pessoas doentes, morrendo ali dentro, sem água, sem comida. Então minha primeira atitude foi comprar comida, comprar água. A Sirhan, que me ajudou muito lá também. Sirhan Harati, né? Sirhan Harati, que me direcionou, que me levava nos assentamentos, que me explicou como é que funcionava a política no Oriente Médio, os três poderes, que não era assim, que eu tinha que falar com o governo aqui, com o governo ali, com os chefes muçulmanos, os chefes católicos e não sei o quê. E eu comecei a entender como é que funcionava tudo aquilo e comecei a perceber que eu ia cometer um grande erro de trazer essas crianças para cá. Porque as crianças que estão desacompanhadas de guerra, elas podem se perder dos pais e achar daqui a 1 ano, 2. Se eu trouxesse para o Brasil, talvez elas nunca reencontrassem a família. E que talvez as organizações, a princípio, né, que eu estava envolvida, não tinham nem preparo
para receber crianças numa situação de guerra, crianças tão debilitadas psicologicamente também. Então, que era melhor eu entender como é que eu poderia ajudá-las de lá. E voltei pensando em mil coisas e logo depois me surgiu uma oportunidade de ir à Turquia. Foi quando eu encontrei o Sheik. Foi assim, presente de Deus, porque eu já estava assim, ajoelhando no chão, rezando e falando, por favor, é assim, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, mas eu preciso que você me ajude. Me manda pessoas, me manda para o lugar certo, porque eu não sei como ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. Porque a questão não é arrecadar dinheiro, porque eu não sei para onde mandar. Eu não vou sair mandando para organizações sem saber quem é que vai buscar essas crianças. E o Sheik, sem me conhecer, falou, te levo lá. Falei, você vai comigo para a Turquia? Ele não ia no início, mas depois ele falou, vou. E aí eu falei, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, quem eu vou encontrar, o que eu vou ver, eu só sei que eu vou. E a gente foi, e eu falei, eu tô feliz que é um voo longo, e não vou deixar o Sheik dormir, vou perguntar tudo para ele no avião. E fui tirando todas as minhas dúvidas, porque assim, olha como é que a gente é desinformado, né, aqui. Eu não tinha nenhuma informação sobre o islamismo. Então, o que eu tinha de informação sobre o Islã era o Estado Islâmico. Então, a gente já junta, né? Islamismo é Estado Islâmico. Você vê como a gente é ignorante. Então, eu falava assim, islamismo? E se for um grupo terrorista? E se esse sheik está me levando, vai me sequestrar lá? E eu fiquei pensando em mil coisas, nem conseguia dormir. Eu falava, eu vou, porque seja lá o que for que acontecer. Então, eu fui sem saber o que era, sem saber quem eu ia encontrar e com mil dúvidas sobre o que era o islamismo. E eu cheguei a procurar sozinha na internet e encontrei o Alcorão muito esquisito, que eu li umas coisas assim terríveis, sanguinárias, assim, terroristas. E eu fui com aquelas perguntas todas assim, eu falei, eu não vou ficar com vergonha, eu vou chegar no avião. No avião, eu tô dentro do avião, o que ele vai fazer? Eu falei, vou perguntar tudo. E ele falou, menina, você tá lendo o Alcorão errado, onde você arrumou isso? Eu falei, eu dei um Google, achei na internet. Ele falou, mas isso tá tudo alterado, tá deturpado. Eu falei, que absurdo, quem botou um Alcorão todo errado na internet? Já tem uma confusão, ainda estão confundindo mais ainda. E aí eu percebi que eu não sabia nada sobre o mundo árabe, que eu tinha umas ideias super erradas, informações preconceituosas, como aquilo era confuso para a gente aqui e como as pessoas têm uma mentalidade errada sobre isso. E como isso é grave, porque hoje os refugiados passam muito por isso, por um problema de integração. Eles não conseguem se integrar porque as pessoas têm preconceito. Primeiro porque acham que refugiado é um fugitivo. Depois é muçulmano, acha que a criança vai para a escola com jihad. Jihad, Hijab. 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 E já acha que é criança bomba. Então, assim, é tanta ignorância que eu falei, não, já entendi o que eu vou ter que entrar com isso, eu tenho que entrar com informação. Meu acesso a essas pessoas, não adianta eu ir lá para ela correndo, ficar arrumando umas cestas básicas e entregando ali. Eu vou rodar um documentário para mostrar o que está acontecendo, para mostrar que não é nada disso, e vou trabalhar cada vez mais para informar as pessoas da realidade do que é essa religião, do que é essa cultura, por que eles agem da forma que agem, e assim, entender, porque quando a gente trabalha empatia, a gente acha que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E a empatia não é isso. A empatia é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, dentro do Perfeito. respeito do que é importante para ele. É igual falar assim, tira esse pano na cabeça, você tem que ser livre, porque eu sou... E quando eu estou totalmente desconhecendo do porquê, a história que tem ali atrás, a filosofia de vida, as crenças, os valores, né? São as mesmas questões que eu tenho os meus valores de vestir. Então, assim, como a gente tem que abrir a cabeça para conhecer uma cultura nova. E quando eu conheci o Oriente Médio através do Sheik, tudo abriu para mim. Assim, eu me senti completamente ignorante. Minha cabeça abriu, o racional, o meu coração abriu para conhecer melhor a religião muçulmana, para conhecer os hábitos, e mais do que tudo, ter o meu compromisso de passar a informação correta quando qualquer pessoa vier falar para mim da minha experiência, né, do que foi isso. Voltei muito condicionada assim, e muito ligada aos refugiados,
porque temos graves problemas sociais, mas o refúgio, para mim, é o momento assim mais, eu diria, frágil do ser humano, porque ele já perdeu, ele já não tem comida, já não tem casa, perdeu o seu país, ele está num outro país, ele perdeu a dignidade. Então, às vezes, são pessoas como nós, que tinham casas, que tinham emprego, médicos, advogados, e que se veem sem documento, com a roupa do corpo, com os filhos debaixo do braço, com os que sobraram, porque a maior parte da família se perde, morre, se perde. E então você chega num outro país onde pouco importa a sua cultura, a sua língua, a sua profissão. Então, é para mim um grupo mais frágil. Então, eu achei que era muito importante trabalhar na integração dos refugiados e principalmente as crianças. Porque uma criança que perde uma família inteira e não encontra um acolhimento, quem será esse adulto amanhã, né? Que não recebeu Isso. amor, que só recebeu agressividade, preconceito, raiva. Quem é essa criança, né? Que veio de uma outra cultura. E como foi Muito bom. importante eu ter uma pessoa, né, assim como o Sheik, que me dá esse direcionamento para saber como lidar, o que falar, como se aproximar, como trazer, como aproximar até as pessoas da própria comunidade a essas pessoas para que a gente tenha um direcionamento e para me ajudar a ter uma linguagem até correta para eu educar as pessoas aqui a receber, né, de coração. Ah, olha, fantástico. Você falou sobre... Lógico, você está mostrando o mundo dentro da sua visão, do que você viu, do que vivenciou. Você falou sobre criança desacompanhada. Qual a diferença de criança desacompanhada para criança órfã? A Eu sei que criança você órfã foi, é que a foi a gente fundo nisso, né? a criança órfã é quando as crianças que a gente já sabe que perdeu o pai e a mãe, ou órfão de pai ou órfão de mãe, perdeu a família. A criança desacompanhada, ela aparece sozinha. É uma criança que às vezes cruza uma fronteira sem nenhum adulto. Então você não sabe se ela tem família ainda, se ela se perdeu, se morreu todo mundo. Então é uma pessoa que, uma criança que perdeu qualquer contato com o vizinho, com o tio que conhecia, com o primo. Ela chega completamente sozinha. E tem crianças, às vezes, de 5, 6 anos, que atravessam uma fronteira depois de caminhar dias e atravessam a fronteira sozinhas. Então você não sabe se ela é uma criança que perdeu a família, porque em cenários de guerra, ela pode se ter uma explosão, ela se perdeu de todo mundo, um outro grupo acabou carregando e ela acaba seguindo um caminho sozinha e você não pode contar que ela é uma criança, não tem pai, né? Vamos arrumar outra família. Porque esses pais podem vir a aparecer. São as mães que ficam desesperadas, às vezes anos procurando os filhos, né? Então são considerados crianças desacompanhadas. Então, crianças desacompanhadas é muito difícil você encaminhar para uma adoção ou para do tipo, até porque existe esse respeito, né? Não tragam as crianças muçulmanas, chegou aqui, não é muçulmana, adota. Não. É importante que mantenha o respeito, porque se ela foi educada dessa forma, é importante que ela tenha contato com as raízes, que ela ainda tenha contato com a cultura dela, para que isso não se perca, né? Porque isso tem valor. Isso é quem Verdade? ela é. Perfeito. Só para também esclarecer, né? Você não falou, mas quando a Dani foi tanto para o Líbano quanto para a Turquia, também levou com ela um grupo de pessoas. E quando foi para a Turquia, levou pessoas para filmar, para toda uma equipe para poder realmente documentar e fazer algo profissional para levar essa informação, levar essa realidade e mostrar para o mundo. Ela não foi lá só para conhecer, ela foi lá para dar voz a Eu me essas misturava, crianças, né? né? Eram reuniões com o governo, de repente, para você ver, uma coisa que eu nunca imaginei, que eu estaria ou em Brasília ou na Turquia, sentada com o embaixador, para conversar e falar sobre negócio com a ONU, para conversar sobre crianças e sobre trazer crianças, né? Que é o tráfico, né? Assim, é a transição de criança para outro país. Então, isso gera uma série de documentações e leis, e cada país tem sua lei, então não basta tem a lei para tirar Perfeito. e a lei para entrar. Então, assim, é muita burocracia, muita responsabilidade. Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Entendi mais profundo política, guerra. E eu percebi que eu era muito pequena dentro de uma jogada muito grande.
dentro de uma... entendi por que tinham tantas pessoas nessa situação. A gente, infelizmente, mora num mundo onde existem disputas de ego e de poderes, dinheiro está direcionando muitas pessoas. Então, às vezes não, né? Todo dia vidas são sacrificadas para satisfazer esse prazer pelo poder de muitas pessoas e grandes autoridades, né? Então, mesmo eu, como uma pessoa pública, eu sou muito pequena perante a tudo isso. Então, eu entendi, principalmente nesse trabalho, qual era o meu poder enquanto ser humano. E eu entendi que eu não estava movendo tudo aquilo porque eu era uma atriz e porque eu tinha alguma facilidade a isso. Eu estava movendo tudo aquilo porque eu tinha algo dentro de mim que fazia aquilo. E eu conheci nesse processo uma série de pessoas que ajudavam outras que não são conhecidas, que não são ninguém assim que tenham grandes contatos. Eu entendia que isso podia me facilitar, mas que com certeza quem estava fazendo grande diferença em campo eram as pessoas que não conheciam nada de ninguém, nem tinham dinheiro, nem tinham importância. Então, assim, às vezes a gente acha, deixa ela ajudar porque ela é famosa e tem dinheiro. E não é. Porque Não quem é. está lá em campo, quando você vai lá, não é quem tem Não, dinheiro Zé. e nem quem é famoso. Pelo contrário, a maior parte das pessoas que têm dinheiro e são famosas estão vivendo a sua própria vida. Elas nem conseguem se colocar no lugar do outro. Então, isso é um pensamento que te prostra, né? Que te deixa ali parado, sentado, com uma desculpinha de não fazer, de não ajudar, quando você pode. E às vezes, assim, você tem 1000 formas hoje que a gente pode ajudar. Por exemplo, os árabes que estão aqui no Brasil. A gente tem um grande número de refugiados e a gente tem problemas de tradução. Então, trabalhos voluntários que você possa ir lá, a gente tem muitas questões que às vezes a criança aprende a língua muito rápido e os pais não. Então, a criança fica como tradutor. Eu vi muito essa situação de a criança ser o tradutor de um assistente social ou alguma ONG. Então, às vezes, ela tem que ficar ali traduzindo papos de adulto, falando coisas que não cabem a crianças participar, mas porque elas conseguem traduzir. Então, assim, como falta, né? Se tiver gente ali que sabe falar a língua, que está de voluntário como um tradutor, já era uma ajuda. Às vezes que sabe, de alguma forma, reviver essa cultura. Porque às vezes a pessoa está aqui, morando aqui, e nunca mais comeu uma comidinha árabe, nunca mais teve contato, de conversar coisas do dia a dia, que são do dia a dia, né? Do Oriente Médio, que não tem nada a ver com a cultura brasileira. E ela sente falta daquilo, e como ela está no Brasil envolvida só com o brasileiro, ela não vive mais aquilo. Então, como aproximar essas pessoas? E aproximar essas pessoas de Deus. Porque, às vezes, quando você passa situações muito difíceis, você vai perdendo a saúde física, a saúde mental, e às vezes você se perde de Deus. E quando você se perde de Deus, você se perde tudo. Porque é o último Perfeito. passo, né? Aí você perdeu a casa, perdeu seu conforto, perdeu o emprego, começou a perder gente da família. E aí você começa a cobrar isso de Deus. Por que Deus está tirando tudo de mim? Por que isso está Isso. acontecendo? Por que isso aqui? E aí você se afasta de Deus. Então, se você não tem pessoas de luz ao seu lado, que vão te alimentar de alguma forma, né? Que seja através da fé, que seja através de um pequeno gesto, porque às vezes a pessoa está ali rezando e aparece alguém com uma cesta de comida, ela já direciona aquilo tudo ao pedido de Deus e ela se resgata a fé. Porque a pessoa que perde a fé, ela não levanta nem da cama. Ela vai ficando Verdade. doente. Perfeito. Então, é um processo que a gente, dentro de casa, no nosso conforto, a gente sempre fica assim, mas eu não sei o que fazer. Eu vejo essas histórias, eu choro, fico triste, mas não sei como ajudar. O que eu posso fazer? É isso, você tem que ir lá. É muito importante você ir a campo. Uma comunidade perto da sua casa, vai lá. Porque mesmo a doação de comida, eu, por exemplo, passei por isso agora. Vários artistas começaram a fazer campanhas para arrecadar comida. O que começou a acontecer? Algumas pessoas começaram a me ligar e falaram assim, Dani, você tem instituições para me indicar? Porque eu arrecadei um monte de cestas e eu fui dar lá na Rocinha e já está cheio. Fui entregar aqui na outra comunidade, já está cheio. Agora eu não tenho para quem entregar. E aí o que acontece? Existe um outro problema de organização, que é, às vezes você doa, por exemplo, uma igreja é responsável por 100 famílias. Conseguem arrecadar 500 cestas. Elas dão essas 500 cestas para essas 100 famílias. Então elas começam a estocar comida para guardar. E a outra família, que não fazia parte dessa Não igreja, tem continua nada. com fome.
Então, quando você vai lá e você começa a identificar quem realmente precisa. Verdade. E aí você não precisa fazer uma grande doação e participar de um lotante que todo mundo já está fazendo, e você ali pode ajudar um grupo de pessoas que está ali próximo. Então, você ter contato com líderes locais que sabem, em particular, a dificuldade de cada um. Você incentivar e criar, montar projetos que você pode fazer. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos juntar 5 amigos, montar um grupo e a gente começa a fazer aulas particulares. Porque as crianças que estão na escola estão com dificuldade de aprender a língua, estão se atrapalhando. Começar a ajudar um reforço escolar. Porque às vezes você não precisa ser professor, mas às vezes só de você entender a Perfeito. língua, tem primeira série, segunda série, umas matérias fáceis de ajudar. Tem muitas formas. Ou então vamos juntar um dinheiro. Eu consegui uma pessoa que ela não pode ser voluntária, mas se a gente der um salário, ela vai todo dia se comprometer Perfeito. a ajudar. Então é naquele, bota o projeto ali. Que às vezes não é só dando, né? É você investindo em projetos que vão te dar a longo prazo um retorno. Porque aquela criança a longo prazo, ela vai estar recebendo atenção, vai estar recebendo amor, uma atividade artística ou uma ajuda, né? Às vezes os refugiados, eles têm dificuldade de entender como é que paga a conta. Essa coisa tem que alugar um apartamento, tem que ter fiador. E como é que funciona isso? Coisas do dia a dia. E às vezes elas não sabem. Então eu acho que ajudar todo mundo tem. Qualificações todos nós temos. Se a gente tem Perfeito. conforto, comida em casa, pela internet a gente pode fazer isso. Ah, não posso sair, porque agora tem corona, como é que você quer acabar numa comunidade? Não vá, tem outras formas de você ajudar pela internet. Abre um curso aí de aulas árabe pela internet para ajudar os refugiados ou para que não sei, a gente tem que usar a criatividade agora, principalmente na quarentena. As pessoas estão criando muita ansiedade e ficar dentro de casa, a gente está tendo um maior índice de violência doméstica. Perfeito, E muito. por que está acontecendo isso? Né? As pessoas perderam o hábito de rezar. Uma coisa que eu acho muito importante em religião e que eu já falei isso para o Sheikh, que é uma das outras coisas que eu admiro no muçulmano, que ele para 5 vezes por dia para rezar, né? Então, isso a gente não é um hábito que a gente tem. A gente reza quando vai dormir, quando vai, ou quem é né, católico, vai ao domingo à igreja, ou quando você está passando alguma coisa muito difícil na saúde, em casa, um problema que você desespera, ajoelha e reza. E por que a gente não torna isso um hábito? Porque se isso é um hábito seu, né, como você escova o dente, toma banho, senta para comer, por que eu não vou, então, ajoelhar para rezar? Porque não é um hábito. Então, como tornar isso Perfeito. um hábito na sua vida, né? Tem gente que prefere, em vez de rezar, fazer uma meditação. Tudo bem, se você para por um silêncio para se conectar com uma outra energia que seja para o bem das pessoas ao seu redor, para o seu bem e para o mundo, é o primeiro passo, né? Primeiro Sheikh, você me passo, corta, porque verdade. eu adoro falar. Estou aqui Não, falando. tá Vai lá. fantástico, tá fantástico. É que veio na minha cabeça também um exemplo para passar para as pessoas, e depois eu queria que você falasse sobre Roraima. Eu sei que você foi lá, você é toda envolvida com isso, então isso eu sei dessas trajetórias, né? Porque muitas delas eu participo. Eu queria falar Sim. sobre o documentário também, que você, né, daquele curta, né? Que você fez sobre os acampamentos, né, sobre os refugiados, né? E é Então, importante mostrar aquela que que eu te tem mandei, visibilidade, né? sim, eu fui, depois que eu voltei do Oriente Médio, eu me concentrei bastante nos refugiados que estavam aqui. Que eu falei, caramba, eu estou indo até o Oriente Médio, tem um monte de refugiado no Brasil e eu não estou nem me atentando a isso. Então eu comecei a atentar mais também de que forma que eu podia contribuir aqui e fui ver a situação, comecei a rodar esse documentário, o documentário acaba te puxando para situações e a gente, por acaso, estava passando agora por uma entrada muito grande de venezuelanos na fronteira com Roraima. Então, as informações que vêm pela imprensa eram muito poucas. Eu falei, não vou ter que ir lá. Então, peguei meu avião, fui para lá e falei, vamos ver de verdade. Aí eu fui ver o trabalho do exército, vi em grande parte do mundo ali acontecendo, muito bem feito o acolhimento, o exército está de parabéns, mas o fluxo é muito grande. Então, o que acontecia? As pessoas chegavam, eles tinham um acolhimento em Roraima e não paravam de chegar. E todo dia chegando, 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 e Roraima já sem estrutura para aquilo e as pessoas não conseguiam interiorizar porque é distante.
então você só vindo de avião para poder se espalhar. Então, um problema muito grande estava lá. Inclusive, hoje eu falei com um dos representantes lá das aldeias infantis, que é uma organização que eu gosto muito, que eu acredito muito no trabalho e que está recebendo refugiados também. E ele me falou que agora, com a pandemia, eles fecharam a fronteira, desfizeram todas as ocupações espontâneas, que tem os abrigos e tem os outros lugares que as pessoas se montam na rua, entram numa casa abandonada e ficam, ou num terreno baldio, não sei o quê. Então, o que eles fizeram? Removeram todo mundo por causa da pandemia, botaram abaixo todas as casas e não sei o quê, e tudo virou um terreno plano. Os abrigos estão superlotados, é difícil chegar lá as doações, né, porque é distante, então depende de avião para levar a doação. Um caos generalizado, cerca de 70 mil pessoas hoje no estado de refúgio em Roraima, onde mais da metade são crianças. Por volta de 6 a 8 mil pessoas que saíram dessas ocupações em que ninguém tem o paradeiro, ninguém sabe para onde elas foram, né? Quando saíram, as pessoas acabam se virando para sobreviver. Então, as aldeias infantis ainda é uma organização que eu acredito que funciona ainda para doações, que você pode doar, inclusive diretamente para o SOS Aldeias Infantis lá de Roraima. Se você tem SOS no Brasil todo, se você faz uma doação direta para Roraima, eles atuam diretamente lá no refúgio, que é a alternativa agora, né? Já que a gente não pode estar lá ou desenvolver projetos de... Tipo, lá tem tribos indígenas que são consideradas refugiadas porque ficavam ali na fronteira, né? Que não é daqui, nem daqui, nem de lá. E os índios, eles não têm muito imunidade como a gente. A imunidade é muito baixa, eles pegam a doença muito fácil, então as crianças estão ficando doentes. Morreu essa semana um menino de 15 anos e as crianças pequenas estão muito doentes. Então o vírus não, lá, né, essa coisa de que o vírus só pega idoso, não é real. Não. Então isso depende muito do organismo de cada pessoa. Então é mais uma dificuldade que a gente tem que lidar agora, né? Então é um momento mais do que nunca da gente ter que se informar corretamente, da gente ajudar quem a gente pode ao nosso redor e da gente ser criativo. Porque a gente tem informação e tem qualificações para ajudar muita gente. As instituições islâmicas estão fazendo bastante esse trabalho, né? Parabéns, isso é uma coisa que no o Brasil Sheik inteiro. falou. Perfeito, que fizeram uma grande arrecadação e ajudaram muita gente, né? Ajuda e muitas instituições trabalham com capacitação de refugiados, principalmente no começo, como você falou, de educação de língua portuguesa, cursos profissionalizantes, acompanhar para a Polícia Federal, para o Caritas, fazer papelada, ajudar com locação de casas, muita coisa. As instituições fizeram bastante, certamente que não foram só elas, porque os refugiados eram muitos. Tem até, aqui tem que agradecer também, muitas templos religiosos também, não islâmicos, ajudaram bastante, foram solidários, cuidaram de muitos muçulmanos, a gente agradece muito, né? Que era uma tarefa, lógico, é uma tarefa da humanidade, de uma questão humanitária, né? Mas, principalmente, era uma tarefa islâmica, né? Dos muçulmanos, mas tivemos parceiros e estamos tendo parceiros, temos parcerias. Isso é importante a gente se citar, né? Como você falou, que é importante todos se envolverem, não só na teoria ou só fazer uma transferência bancária, né? Mas estar ali e ajudar. Nós temos 7 minutos antes de... E eu queria que você falasse do seu prêmio que você ganhou com... e depois falar a história, porque assim, a gente teve, né? Você se colocou, assim, foi... Tudo bem, eu já conheço aquele mundo tal, mas você, como você falou, você não sabia para onde estava indo, foi para a Turquia, você e sua equipe, lá na fronteira com a Síria, lá nos campos de refugiados, né? E a sensação, tipo, e agora? Eu estou do lado da guerra, eu estou do lado... Foi, inclusive, na fronteira, né? O Sheik até ficou emocionado quando viu a Síria ali do ladinho dele.
Ele ficou todo emocionado. Eu falei, Sheik, dá mais 3 passinhos, você tá na Síria, vamos atravessar a fronteira. A gente não pode, vamos respeitar. A gente foi num projeto fantástico lá do Ihaha, não é? Que era uma cidade dos órfãos, que era uma cidade construída, até um projeto privado dos muçulmanos, que era uma cidade construída para 1.000 crianças órfãs que tinham conseguido atravessar a fronteira sozinhas. Então, eles construíram prédios e essas crianças estavam morando lá, sendo cuidadas por mães refugiadas que também atravessaram lá. Então, eles botaram as mães para cuidar, psicólogos, psiquiatras, toda uma equipe médica, mas assim, extremamente organizados, fizeram a igrejinha lá deles, né? Foi uma coisa assim muito chocante, acho que pra gente, né? O Sheik até, uma das entrevistas, a gente interrompeu, que o Sheik chorou muito com o depoimento lá do cara que preparava as mães, né? Que fazia o preparo todo dia, porque não basta só você chegar lá e cuidar, né, das crianças, ele tinha que fazer uma reciclagem todos os dias com as mães cuidadoras, para que elas não se envolvessem emocionalmente com aquelas crianças, porque como aquilo era um trabalho, de repente elas poderiam não estar lá mais depois, as crianças entender que você não ia perder mais uma pessoa que você se afeiçoou, né? Então, de entender esse distanciamento. Você vê como é cuidadoso, né? Como é responsável um trabalho desse. Foi uma coisa que me tocou muito a Cidade dos Órfãos, que é um dos momentos mais importantes, inclusive, do documentário. Eu ainda quero voltar a gente ainda vai voltar, né, Chique? Juntos Se lá Deus quiser, se Deus no quiser. Oriente Médio, porque eu não terminei de rodar esse documentário. O prêmio que eu ganhei foi de um outro curta que eu fiz, que foi de ficção, que era um curta que eu fiz de forma despretensiosa e acabou ganhando vários festivais. E há pouco tempo ele entrou em cartaz no cinema lá em Los Angeles também, porque ele ganhou um prêmio, aí ele entrou em cartaz. Então, para mim, assim, foi muito gratificante, né? Estar em Hollywood, assistindo meu filme no cinema. Isso é muito gratificante, assim. Eu penso o dia que eu botar esse documentário, que eu consegui botar o documentário assim no cinema e as pessoas, porque não é um documentário para mostrar uma realidade das crianças para eles saírem de lá chateado, triste, mas é um documentário para mostrar como que essas crianças têm força, da onde que elas tiram uma força, que a gente termina, né, um casamento, perde um emprego aqui, a gente acha que nossa vida acabou, e essas crianças perderam tudo, casa, paz, qualquer referência emocional de pessoas que elas conheceram na vida, estão em outro país e elas têm que se refazer a vida. Então, assim, da onde que vem essas forças? Esse documentário é para iluminar, porque é um documentário só através dos olhos das crianças, não tem adultos falando, o depoimento vai ser toda a base das crianças. Então, o refúgio é através dos olhos delas, né? Se chama SOS, o documentário, que é o socorro, mas do sós, de sozinhas, né? Então o documentário é para levantar quem está sentado aí na cadeira, achando que não sabe, que não pode fazer nada, e que essas crianças têm uma força divina que a gente não sabe explicar. E elas são a geração do amanhã. Então, o documentário tem esse objetivo, espero terminar ele logo. Antes da live acabar, eu quero aproveitar e te convidar, tá, Sheik? Porque agora toda terça-feira eu vou fazer no meu Instagram uma live que vai se chamar Humanos, que eu quero falar sobre culturas diferentes, espiritualidade, religiões diferentes. Então, trazer pessoas para apresentar, justamente para trabalhar e inspirar a empatia nas pessoas. Então, como eu tive muito na minha vida um programa que eu entrevistava tribos diferentes, tribos dos índios, as bruxas, os esquimós no Alasca, as gueixas no Japão, era um programa só de tribos. Eu me ampliei muito a ter esse interesse de conhecer outras culturas, outras religiões, outras formas de pensar, outros seres humanos, porque eu acho que isso que deixa o planeta tão diversificado e tão rico. São as diferentes formas de pensar e de amar e de se comunicar com o mundo. Então, eu gostaria muito de te ter um dia lá, numa terça-feira dessa, para apresentar para o mundo a religião islâmica, né? Já está aceita. Que a gente saia desse lugar cafona, que eu acho que é um lugar cafona, ignorante, de julgar as coisas, às vezes, por uma manchete que a gente lê, ou por um pensamento que, às vezes, as pessoas raivosas e maldosas perdem o seu tempo para sentar e escrever, para fazer maldade. E muitas pessoas do bem ficam assistindo. Não dá mais. É aquela história, né? Enquanto a gente dorme, o diabo trabalha. É isso aí. Né?
Então vamos levar essa luz, levar a informação para o mundo. Estou à disposição e somos parceiros e a comunidade é tua casa, segunda casa, onde você quiser, seja bem-vinda. Me lembrando, beijão no Kauai. E se Deus Obrigada, quiser, a gente Sheik. vai se ver, que já Ele está. sempre fala, Ah, eu falei com ele, hoje eu tenho um filho, não posso, a mamãe vai ter uma live com o Sheik. Ele, o tio Milkshake. Que quando o Sheik conheceu o Kawai adorou esse nome do Sheik e ele cismou que o Sheik agora é o Milkshake. tá bom. Pelo menos ele gostou da gente, né? É, Ele é gente boa mentalidade da demais. criança. Deus abençoe. Dani, não tenho palavras. Certamente que começaram a pipocar um monte de histórias aqui que eu sei que você poderia contar com muita propriedade. Deus te abençoe. Agradeço a todos. Muito obrigada. Um Deus te beijo para abençoe. todos. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Parabéns pelo Ramadã e continuem fazendo esses trabalhos sociais. Vocês fazem uma diferença imensa. Muito Muito obrigada, bom. Sheik. Deus te abençoe. Tchau, fique com Tchau, Deus. te amo. Deus te abençoe. Deixa eu ver como é que sai aqui.